E aí pessoal, professor Gessé na voz aqui. Trago para vocês hoje a continuação dos nossos estudos de bioquímica destinados aí para a disciplina de ciências no 9º ano. Então acompanhe pelo seu livro o tópico sobre substâncias orgânicas, em específico as proteínas. As proteínas elas são importantes macromoléculas, quer dizer moléculas bem grandes, né, e orgânicas. Lembrando que molécula orgânica, substância orgânica, são aquelas que apresentam carbono, nitrogênio, hidrogênio, basicamente oxigênio também, em suas estruturas. Elas compõem a estrutura de todos os seres vivos. Tudo que é ser vivo, planta, animal, bactéria e por aí vai. Tudo que é ser vivo tem a composição de proteínas, inclusive os vírus. E exercem grande variedade de funções. Temos aí as proteínas estruturais, assim como lá nos lipídios, que a gente tem a função estrutural. Elas participam da estruturação das células, e dos organoides citoplasmáticos. Tudo que tem ali no interior da célula, basicamente a gente tem proteína fazendo parte, e fazem parte do revestimento e sustentação dos seres vivos. Nossa musculatura, por exemplo, nosso sistema muscular, ele é regido aí pelas proteínas, tá bom? Então são substâncias orgânicas bastante presentes aí dentro do nosso organismo. A gente pode citar como exemplo o colágeno, que está aí na nossa pele, a queratina, que compõe nosso cabelo, nossas unhas. Então são estruturas do nosso corpo, fazem parte da estrutura do nosso corpo. Então são substâncias que dão essa rigidez, o cabelo, a unha, a nossa pele, a actina e a miosina, presente nas células musculares, que são responsáveis pela contração muscular que produz o movimento nos animais, certo? Então, são alguns exemplos. Existem também as proteínas reguladoras. Elas controlam diversas funções no nosso corpo, como já está dizendo, ela regula algumas funções, tá? Por exemplo, alguns hormônios que são produzidos aí no nosso pâncreas, a insulina, por exemplo, ela é uma proteína que regula o nível de glicose no sangue, tá? As enzimas, tudo que é enzima também é proteína. Elas aumentam aí as velocidades das reações químicas dentro do nosso corpo, principalmente na digestão. A gente encontra proteína, por exemplo, em carnes, ovos, aveia, queijo e por aí vai. Leite contém muita proteína. Agora a gente vai falar dos componentes, tá, da estrutura de uma proteína. Existe aí o que a gente chama de aminoácido, tá? Os aminoácidos. Aqui a gente tem essa imagem, tá? É uma molécula orgânica, a gente vê que tem carbono, tem hidrogênio, tem nitrogênio, oxigênio. E aqui ele está dizendo, é a estrutura geral da molécula do aminoácido. Imagine que a proteína seja uma parede enorme, tá? E para uma parede, um muro ser feito, ele precisa de tijolos, tá bom? E esses tijolos que formam as proteínas são os aminoácidos, tá? Então, a gente precisa entender como é a estrutura do aminoácido. Desse lado direito, a gente tem um grupo que é chamado de grupo carboxila, tá? Que tem um carbono, 2 oxigênios ligados e um nitrogênio. Então, essa região que está circulada aqui no lado direito é chamado de grupo carboxila. A gente tem esse carbono central aqui, ó, que do lado esquerdo dele tem um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Esse grupo aqui, que está do lado esquerdo, a gente chama de grupo amina, certo? Temos aqui esse hidrogênio que está ligado ao carbono central e tem esse R aqui embaixo. Esse R que tem aqui embaixo é chamado de radical, tá? É como se ele fosse uma peça que pudesse ser trocada. Então, toda vez que eu tiver um R diferente aqui, eu vou ter um aminoácido diferente. Então, essa aqui é a estrutura geral e o Rzinho que tem aqui é o que vai diferenciar. A gente tem aqui os diversos tipos de aminoácidos, tá? Que são produzidos pelo nosso corpo e também os que não são produzidos pelo nosso corpo. Então, existe essa grande variedade, tá? Aqui temos algum exemplo, glicina, leucina, tá? Serina e por aí vai, valina. Todos esses que tem aqui, que são as siglas dos nomes, a diferença entre eles é apenas esse grupo aqui, R, que está localizado logo abaixo. Então a gente tem uma variedade muito, muito grande de aminoácidos. Então essa é a pecinha, como se fosse um tijolo que é usado para poder construir uma proteína, tá? Então vamos dar uma analisada aqui como é que isso acontece. A gente pega aqui uma molécula de aminoácidos, o aminoácido 1, e aqui a gente tem o aminoácido 2. Sempre, eles vão se juntar para formar uma proteína, tá? Então, quando eles vão se juntar, certo?
O grupo que a gente tem aqui do lado direito, que é o grupo carboxila, tá? Ele se choca com o grupo amina, tá bom? Então, quando ele se choca com essa parte aqui de cima, né, esse grupo OH, que tem aqui esse oxigênio e esse hidrogênio, ele se choca com esse hidrogênio que tem aqui no nitrogênio. Quando eles se chocam aqui, eles sofrem uma reação química chamada reação de condensação. Tá? Também é como se fosse uma desidratação, porque como aqui vai sair um oxigênio e um hidrogênio aqui outro, e eles vão se chocar, eles formam água, H2O. Tá? Então, o resultado desse choque, né, dessa reação de condensação, é a quebra das ligações e formação de novas ligações. Você vê que aqui quebrou, vai quebrar a ligação aqui nesse hidrogênio e aqui no oxigênio, e esse carbono vai ficar ligado ao nitrogênio. Olha só o que aconteceu aqui, ó, uma nova ligação que é chamada de ligação peptídica. Tá? Uma ligação peptídica. Então a ligação peptídica ela é formada a partir do encontro de 2 ou mais aminoácidos aí, né? Não apenas 2 necessariamente podem se encontrar. Aí a reação continua aqui desse lado, né? E por aí vai, tá bom? Mas quando eu tenho 2 aminoácidos se encontrando, no caso que a gente está vendo aqui, é chamado de dipeptídeo, tá bom? A gente pode perceber que aqui no final, ó, saiu a molécula de água e aqui ficou a ligação representada, tá certo? Então essa é a ligação peptídica, é assim que ela se forma, e aqui eu tenho uma proteína, tá? Só como eu disse para vocês, essa reação pode continuar a acontecer. Pode chegar outro aminoácido aqui desse lado, ó, e continuar, né, se chocar novamente com o grupo carboxila e formar uma molécula maior. São macromoléculas, né? Então são muitos e muitos aminoácidos ligados um no outro. Como eu falei para vocês, né, esses são os tijolos para formar as proteínas. A gente necessita desses aminoácidos, alguns do nosso corpo eles produzem, que são os aminoácidos não essenciais, porque o nosso corpo produz. Outros, o nosso corpo não produz, a gente precisa pegar nos alimentos. Então, é necessário a gente ter na nossa alimentação uma fonte de proteína que tenha esses aminoácidos para que a gente possa estar regulando essa quantidade dessas substâncias no nosso corpo. Então, isso na nossa alimentação é bastante importante, tá certo? O que eu tenho a falar para vocês até o momento sobre proteínas é isso. Foco aqui na ligação peptídica, na formação dela, né, na eliminação de água. Sempre lembre que é o grupo carboxila que se choca com o grupo amina, tá? Nunca é grupo carboxila com grupo carboxila, não. É sempre um grupo da amina ligado, né, se chocando aqui com o grupo carboxila, sofrendo uma reação de condensação. Então a gente fica por aqui, pessoal, e até a próxima aula.